A Itália do século XIV. O berço do Renascimento, da arte, e de algumas das tretas mais mesquinhas já registradas. Hoje, vamos falar de uma briga que escalou um pouquinho. Nessa época, a Itália não era um país, mas um amontoado de cidades-estado que se odiavam. Nossos protagonistas são Bolonha e Modena, vizinhas que adoravam uma boa discórdia. O pano de fundo era a briga de gente grande, o Papa contra o Sacro Imperador Romano. Era tipo escolher entre dois chefes de condomínio insuportáveis. As cidades que apoiavam o Papa eram chamadas de guelfas. Bolonha era super guelfa, tipo fã-clube oficial do pontífice. E as que apoiavam o imperador eram as gibelinas. Modena, claro, era a gibelina roxa, provavelmente tinha um pôster do imperador no quarto. Essa rivalidade política era a desculpa perfeita. As duas cidades viviam se provocando na fronteira, roubando gado, queimando plantações, o passatempo favorito da galera. Até que, numa bela noite de 1325, um grupo de soldados de Modena decidiu que roubar vacas era muito mainstream. Eles queriam algo simbólico. Então, eles invadiram Bolonha e foram até o poço no centro da cidade. O plano? Audacioso. O objetivo? Um balde. Sim, um balde de carvalho. Eles pegaram o balde e saíram correndo como se tivessem roubado as joias da coroa. O grande assalto do século. Na manhã seguinte, os cidadãos de Bolonha foram buscar água e cadê o balde? O pânico se instaurou. A humilhação era insuportável. Quando descobriram que foram os caras de Modena, a cidade entrou em colapso. Era uma ofensa pessoal. Uma declaração de guerra, por um balde. Bolonha enviou mensageiros a Modena com uma exigência clara e direta: devolvam o nosso balde, seus vândalos. Modena, sentindo-se a dona da situação, basicamente respondeu com o equivalente medieval de vem buscar. E ainda colocaram o balde em exibição. Eles não apenas se recusaram a devolver, como fizeram questão de humilhar os mensageiros. A diplomacia falhou espetacularmente. Para Bolonha, aquilo foi a gota d'água. Ou a falta de balde d'água. Eles declararam guerra total e irrestrita. Bolonha, sendo maior e mais rica, montou um exército gigantesco. Cerca de 30.000 soldados de infantaria e 2.000 cavaleiros. Tudo pelo balde. Modena, em pânico, juntou o que pôde, 5.000 soldados de infantaria e 2.000 cavaleiros. Estavam em menor número, mas lutando em casa e com o moral do roubamos o balde. Recapitulando, temos quase 40.000 homens prestes a se matar por um recipiente de madeira usado para tirar água de um buraco. O exército de Bolonha marchou e encontrou as forças de Modena perto de uma colina chamada Zapolino. O palco estava montado para a carnificina. A batalha durou apenas 2 horas, mas foi um caos absoluto. Pense em coração valente, mas com mais espaguete e menos sentido. Os cavaleiros de Modena, liderados por um general competente, flanquearam o exército de Bolonha, que era grande, mas desorganizado. O pânico se espalhou entre as tropas de Bolonha. De repente, lutar por um balde não parecia uma ideia tão boa quando uma lança vinha na sua direção. A tática medieval era basicamente: corram naquela direção e tentem não morrer. Não funcionou muito bem para Bolonha. A linha de frente de Bolonha quebrou. O que era uma batalha virou uma fuga desesperada. O exército de Modena perseguiu os soldados de Bolonha em fuga por quilômetros, até os portões da cidade. Foi um massacre. Eles não apenas os perseguiram, como pararam do lado de fora dos muros de Bolonha só para zombar, organizando um festival para celebrar a vitória. Ao final do dia, cerca de 2.000 homens estavam mortos. 2.000. Por um balde. Deixe isso afundar na sua mente. Bolonha foi completamente humilhada. Modena não apenas venceu, como ficou com o balde. O troféu de guerra mais ridículo de todos os tempos. Modena voltou para casa em um desfile triunfal, com o balde de carvalho sendo exibido como se fosse a Arca da Aliança. E o balde está lá até hoje. Em exibição na Torre Cívica de Modena. Uma lembrança eterna de que o ser humano é capaz de transformar qualquer coisinha em um banho de sangue. A verdade, claro, é que o balde foi só o estupim. A briga entre guelfos e gibelinos e as disputas territoriais eram um verdadeiro motivo. Mas é muito mais engraçado pensar que tudo aconteceu por causa de um objeto que você compraria hoje por uns R$ 50. Alguns meses depois, eles assinaram um tratado de paz e Bolonha até conseguiu de volta algumas terras que havia perdido. Mas o balde? O balde ficou em Modena. A moral da história é: nunca subestime a capacidade da humanidade de ser incrivelmente pequena e violenta. E nunca, jamais, roube o balde de alguém.
E se você também quer brigar por coisas inúteis, mas com estilo, confira os achados de elite que separamos para os palitos mais curiosos no primeiro comentário fixado.